Olá pessoal, tudo bem? Sou Cristiano Molica novamente, sou engenheiro e gerente técnico responsável pela empresa Instruterm. Hoje teremos a segunda parte do Dica de Mestre com o mestre Marcos Domingos. Então fiquem ligados, ative as notificações, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Se gostar do vídeo, deixe o seu like também. Muito obrigado! Hoje nós vamos mostrar dicas importantes referente às normativas dos instrumentos de medição da área de acústica. Aproveitem o vídeo. Por iniciativa da Instruterm, nós estamos gravando esse vídeo para mostrar a você como é que se dá a classificação dos medidores de nível de pressão sonora e dos audiodosímetros. Nós, quando vamos tratar desse assunto, nós temos que nos ater às normas que regem a classificação dos aparelhos. Tá? No Brasil, nós temos uma organização chamada ABNT, que é uma organização privada, que reúne pessoas interessadas em padronizar a fabricação de produtos e até de serviços. Não é? Então, a ABNT é a nossa organização que põe num comitê, cria um comitê, põe pessoas que fabricam, põe pessoas que consomem, põe pessoas da área técnica ou de associações técnicas ou até da universidade para discutir padrões para a sociedade. Não é? E qual é a importância disso? Por que ela existe e por que nós temos que cuidar disso? Muito bem, quando um aparelho segue uma norma, não é? E essa norma às vezes ela começa a ter um caráter mais oficial, principalmente quando ela é vinculada ao Inmetro, que é a agência do governo, é um órgão do governo que cuida da metrologia no Brasil, ou seja, estabelece padrões para tudo que for medição no país, de peso, volume, temperatura e todas as coisas, inclusive dosímetro também, então começa a ganhar muita importância. As normas da ABNT, em si, as originais, elas não têm peso de lei. Mas se alguma lei, algum dispositivo legal, atrelar a uma norma da ABNT, então ela ganha esse status legal. Não é? Então, no caso do Código do Consumidor, ele fala que os produtos são colocados no mercado para uso da população, tem que seguir as normas da ABNT. Então veja que aí no caso a norma muda de status. Né? Bom, quando nós temos uma norma, ela padroniza as características dos aparelhos, que é o caso que estamos discutindo aqui, tá? Para que os fabricantes, quando lançam o produto no mercado, eles vão ter certos parâmetros que são comparáveis. Né? Então o fabricante A vai produzir um audiodosímetro com um perfil mínimo, características básicas que também um fabricante X, alfa ou beta. Não é? Então isso é uma coisa que padroniza e nós podemos usar os aparelhos de diferentes fabricantes, não é? E sabendo que nós estamos medindo o mesmo efeito. Isso também traz uma outra coisa importante, que é a qualidade. Ou seja, quando se estabelece uma norma, o fabricante tem que colocar componentes para poder atender aqueles requisitos que estão na norma. Quando um fabricante não tem esse compromisso de seguir a norma, ele vai fazer qualquer produto. Tá? Não está preocupado com isso. Nós vamos encontrar no nosso mercado de vetor de ruído fabricantes que não estão preocupados em atender a norma. Tá? Porque ele faz um aparelho para recreação, vamos dizer assim, para hobby, e não para avaliar a exposição ocupacional do ruído ou o conforto acústico da população. Muito bem. Quando nós estamos pensando, então, especificamente sobre audiodosímetros e o medidor de pressão sonora, nós vamos se ater a duas normas extremamente importantes. No caso dos medidores de pressão sonora, eles são regidos por uma norma internacional, a 61672. Isso o aparelho convencional, não é? O aparelho mais simples. Se o seu instrumento tiver bandas de oitava, então ele também vai seguir uma outra norma, que é a 61260. Tá? A banda de oitava, ou os filtros de oitava, eles já existem dentro do seu instrumento convencional, só que ele não te dá no mostrador quais são os valores dessas frequências. Mas você pode ter um filtro de oitava separado, né, que pode ser conectado por cabo, ou nos aparelhos mais novos agora, nós já temos esses filtros de oitava incorporados no medidor, que já aparece no display.
Até bandas de música que tem aquelas mesas de som, também aquilo lá é um filtro de oitava. Tá? E temos ainda, para os nossos audiodosímetros, né, uma outra norma que deve ser bem observada, que é a norma americana ANSI S1.25. Essa norma é para o dosímetro convencional. Né? E ele já é uma norma até razoavelmente antiga, mas que é a única que existe. Tá? Não existe outra norma para dosímetro no mercado, a não ser a da ANSI. A EC, por exemplo, não criou uma norma para dosímetro. Se o seu dosímetro for mais sofisticado e tiver bandas de oitava que mostram no display, então ele vai seguir a norma IEC 61260 nas suas versões 1, 2 ou 3. Né? Isso é o que vai acontecer. Às vezes você vai comprar um aparelho e percebe que o fabricante ou o comerciante, ele coloca lá na publicidade dele, no catálogo inclusive, até coloca no manual, que ele segue N normas. Não é? Só que às vezes isso é pura publicidade, porque muitas das normas que ele está citando lá são normas já em desuso, foram canceladas, como a 60804, a 60651 e outras que estão listadas aí também. Tá? Ocorre que se o seu instrumento é antigo, então ele foi fabricado 10 anos atrás, então, lógico, na época era a norma que valia, então aí faz sentido. Mas um aparelho fabricado há pouco tempo, não faz sentido mencionar normas que já foram canceladas. Não é? Bom, vamos ver então como é que se dá essa classificação. Como eu disse, o dosímetro é um tipo 2. Então, por ele ser automaticamente classificado pela ANSI para ser tipo 2, ele tem essas tolerâncias aqui, nas suas frequências. Quer seja a frequência, os filtros de oitavas internos, que você nem consegue ver o resultado, tem que obedecer essas tolerâncias aqui. Veja que a tolerância até é bem grande, na minha opinião, né? Mais ou menos 3, chega até mais ou menos 4,5. Para mim, eu acho isso um número extremamente alto até. Se você estiver falando de sonômetro, a norma IEC, que rege esses medidores, ela vai ter um tipo 1, ou classe 1, ou classe 2. Se você observar o classe 1, o limite aceitável por frequência, por bandas de frequência, é menor do que o de classe 2. Tá? Chega, na maioria das vezes, a ser metade ou até menos que a metade. Tá? Então, quem compra um produto que classificado como da IEC 61260 tipo 1, ele é um aparelho com maior precisão do que o tipo 2. Bom, como é que eu sei que o meu instrumento é tipo 1 ou tipo 2? Então, essa é uma questão importante, porque é aí que o fabricante prova exatamente o que ele está te oferecendo. E se o fabricante coloca um produto no mercado, ele tem que ter um certificado de calibração essa calibração tem que ser para um laboratório acreditado pelo Inmetro, que no seu relatório vai aparecer um selo como esse, para dizer que o laboratório dele segue padrões especificados pelo Inmetro. Então aqui você começa a ter um pouco mais de confiança no seu instrumento. Bom, para ele fazer isso, então ele vai dizer, o meu instrumento, audiodosímetro, foi testado com a norma S125/2007, ou IEC tal. Ele não vai poder dizer que o instrumento dele foi classificado por uma norma já em desuso, porque não é permitido isso para ele. Tá? Então, lógico, se você notar, comprar um aparelho que tem um desvio muito abaixo do tolerável, do máximo tolerável, por exemplo, eu tenho aqui nesse gráfico em 6.375 Hz, alguma coisa próximo disso, um desvio bem grande. Se esse desvio for menor, mais próximo da linha central, lógico, o meu aparelho é muito bom aqui. Mas de qualquer maneira, ele atende aquela norma tipo 2 ou tipo 1, que está aí. Então fica aqui o meu recado para você, né, para você, quando comprar um aparelho, observe bem se ele é tipo 1 ou tipo 2, no caso do dosímetro só tipo 2, né, e se o seu fabricante te dá um certificado que mostre exatamente aquilo que ele está comprometido com a sua qualidade. Um abraço. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Gostaram do vídeo? Gostaram das dicas aí do mestre Marco Domingos? Muito legal, né?
Ele mostrou aí as normativas, né, as normas que já foram canceladas, as normas que continuam vigentes para dosímetro, sonômetro. São dicas aí valiosas e importantes. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ativar o sininho, deixe o seu comentário e se gostou do vídeo, deixe o seu like também. Muito obrigado e até a próxima.